Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o assunto que vem sendo mais falado na mídia e na sociedade nos últimos tempos, que é a adultização das crianças e adolescentes. O influenciador Felca fez um vídeo para o YouTube e também para as redes sociais, aproximadamente de 1 hora, denunciando essa prática abusiva contra crianças e adolescentes. A adultização parte principalmente dos pais que ficam expondo seus filhos na internet ou então no dia a dia a situações que os forcem a amadurecer rápido demais, sem ter ali aquele desenvolvimento gradativo. Bom, e como será que isso lesiona as crianças e os adolescentes no aspecto psicológico e mental? Como que isso pode prejudicar a fase adulta? Bom, quem vai comentar para a gente sobre esse assunto é o psicólogo, psicanalista e também escritor de livros que já trabalham essa prática hoje em dia, Eduardo Andrade, que já esteve aqui no nosso programa em outras oportunidades e veio gentilmente hoje para nos falar e nos alertar sobre esse assunto tão importante. Bom, Eduardo, muitíssimo obrigado, mais um prazer, mais uma vez, prazer receber você aqui no nosso estúdio novo da HS Comunicação. E eu já começo o nosso programa te perguntando o seguinte, Faz uma análise para a gente, para que nosso público também entenda de onde surge essa necessidade exclusiva que os pais, sobretudo os responsáveis ou até mesmo os familiares, têm de expor as crianças e os adolescentes no campo virtual. Bom, primeiramente agradecer ao convite, ao recebimento novamente de minha presença e a aposta do meu trabalho. Já são anos aí que a gente tem uma parceria muito boa e consolidando temas muito importantes para a sociedade. Com certeza. Nesse campo, em específico de hoje, eu gostaria de começar trazendo então uma questão do apressamento. Apressamento é aperto. E aí os sujeitos têm um apressamento na sociedade de hoje, onde o tempo de espera é um tempo atropelado, é um tempo que meio que não existe, é um tempo que não acontece. Não tem tempo hoje para contemplar, para respirar, para descansar, para fazer um nada, para poder relaxar. E isso pesa também nos nossos ideais. O ideal, por exemplo, de fazer um empuxo à criança para que ela se mature rápida demais. Só que a gente tem que considerar que essa maturidade se salta etapas, ou principalmente essa que a gente chama de a criança está muito madura para a idade dela, tem um grande problema, que é o problema do excesso, o problema do aperto, que junto traz, obviamente, muito problema de ansiedade, de angústia e outros pressionamentos. Com isso, a gente tem que pensar justamente esse elemento. O tempo da criança não é o tempo do sistema que nos convoca, nem do sistema virtual, nem do sistema capitalista, nem do sistema do mundo adulto. Dito isso, a criança ela precisa de um tempo para se desenvolver. E muitos empuxam ela, talvez com uma certa, vamos dizer assim, um cuidado, mas outras pessoas com um certo descuido mesmo. Então tem pessoas que fazem isso até crendo que está ajudando a criança, porque está bonitinho, porque está todo mundo fazendo, só que não entendem, por exemplo, o que é hoje rede social, muito bem. Porque a rede social ela pode parecer um brinquedo, ela pode parecer um divertimento, ela pode parecer um âmbito de prazer, quando na verdade ela é um lugar. Se você começa a mexer na rede social do meu lado, você sai do lugar daqui e vai para o lugar de lá. De repente você não sabe nem onde você está, nem no espaço, nem no tempo. E nesse lugar você vai encontrar pessoas nas quais você não sabe como serão as abordagens, quais são os pensamentos, quais são os riscos. E desse campo, então, aposta-se que a rede social é para toda idade por igual. E não. Então a adultização vem quando a gente pressupõe que a criança vai ter um acesso ao que é para o adulto, tanto é que as redes sociais ela tem a questão das idades, mas vai colocar a criança ali e ela tudo bem, aqui é todo lugar ali para ela, e não é todo lugar para ela. Nem todo lugar ali é importante para ela, e muitas vezes pode ser danoso. Com isso, gera-se então uma demanda sobre essa criança de uma maturidade meio rápida, só que é uma maturidade traumática. A gente pode voltar a falar disso quando a gente for entrar nos abusos específicos também, mas nem todo o avanço que se tem de olha que conquista, olha que gracejo, olha que coisa boa, é benéfico para o psiquismo e para o psique da criança. Agora, para que o nosso público entenda, o que significa esse termo adultização? É expor a criança ao ridículo, é forçar ela a ser algo que ela ainda não é e nem se sabe se vai ser no futuro? Bom, esse termo, para mim, ele é novo, Eu acho que é um neologismo aí, é uma criação a partir de um ponto,
é novo na palavra, mas não é novo no sentido. Então, desde sempre, tende-se a puxar a criança para mini adultos. Desde sempre a gente teve isso. E cada época com suas ferramentas. A ferramenta hoje tecnológica. Puxar a criança para muitas coisas, por exemplo, no campo do trabalho, que é coisa para adulto. O ECA está aí para poder deixar isso bem nítido para nós. Puxar a criança para coisas do adulto, muitas vezes, ali o pré-adolescente puxa para as coisas sexuais, onde não tem um preparo, não tem uma educação ainda, não tem ainda um desenvolvimento. Então vai puxando para coisas dos adultos, inclusive coisas traumáticas, coisas viscerais, coisas insuportáveis, onde a criança deixa de ser criança, entra num sistema que não lhe compete e começa a ter tarefas que não é da fase dela. Então isso seria o que estão chamando de adultização, que no fundo, em seu excesso, entra nas explorações de todos os âmbitos, onde a criança não tem condições psíquicas para tanta sobrecarga que lhe impõe, uma vez que essa sobrecarga é sobrecarga para os adultos. Não lhe restando uma coisa que é muito importante, que é o espaço para brincar, que é o espaço da ludicidade. Quando isso se perde, muito dano a gente tem. Então se tira da criança as condições de criança, traz para ela questões que seriam análogas às questões levadas aos adultos e com isso a criança leva um choque. Ela pode até se adaptar a esse choque, meio que então adultizar-se ali. Entretanto, essa adaptação ao choque nada mais é do que o sujeito que se adapta ao traumático. Isso lá na frente cobra um preço. Então, por isso que respeitar as etapas da criança, o desenvolvimento, o processo educacional é fundamental. Agora, Eduardo, de quais formas, e eu quero que você explique justamente isso para as pessoas, porque quando a gente coloca isso, o adulto faz com que a criança seja adultizada, mas de quais formas, por exemplo, coisas do dia a dia, aquilo ali pode ser algo que faça a criança crescer, amadurecer rápido demais e que vai ser danoso. Por exemplo, obrigar a criança a trabalhar. Claro, né? Uma coisa é trabalhar honestamente, ali você já começando a ensinar como que se ganha dinheiro e tudo mais. A outra coisa é você colocar a criança no semáforo ou então na rua para pedir dinheiro. Então, assim, quais são as ações que você mais percebe hoje que os pais ou os responsáveis já fazem isso com as crianças no dia a dia? É justamente não ter um trabalho de passagem, um trabalho de etapas, sair de um lugar que não tem os compromissos de adulto para de repente já ter todos os compromissos de adulto. Não dá tempo da criança elaborar, não dá tempo da criança compreender. Muitas vezes a criança até vai, parece que está gostando, mas talvez a criança está gostando de que tem um adulto com ela ali, mas que esse adulto que deveria protegê-la, muitas vezes não se tem quem proteja ela dele. Então ela entra num sistema que só depois percebe que foi rigoroso, que foi muito intenso. Então no campo das atividades, por exemplo, a criança não trabalha. Isso é fato, a criança não trabalha. Não quer dizer que ela não faça tarefas. Então a criança ela tem suas obrigações, ela pode fazer funções em casa, ela pode fazer várias coisas, desde que isso não seja regra e seja exceção, desde que não seja um compromisso que coloque a ela riscos físicos, riscos psicológicos e riscos também dela perder os verdadeiros compromissos dela, que é desenvolver no campo do aprendizado do mundo, do conhecimento de mundo. Então, quando se coloca um excesso de atividades para a criança, que o adulto pressupõe para justamente ser um mini adulto ali, tira da criança coisas que ela é importante de fazer as passagens, as etapas. Então, no dia a dia isso acontece muito. Ela tem que trabalhar. Muitas vezes não se ensina nem o sistema financeiro para a criança. Não se estimula, não se trabalha a questão simbólica. Não se tem uma educação financeira com a criança, não se tem uma educação de temas quase nenhum e já quer que ela esteja pronta para aquilo. Tem criança que não sabe de onde vem o dinheiro. É necessário a gente falar, explicar pouco a pouco e fazendo um objeto de troca, explicando o sistema, mas não responsabilizando ela por esse sistema. Onde ela tem que ser a provedora da casa e aquilo que ela está gerando é responsabilidade dela, então ela tem uma agenda para gerar lucro. A criança que tem a agenda para gerar lucro, a gente tem um grande problema. Pode ser um problema de que está passando fome, então ela precisa de dinheiro para comer. Pode ser um problema que os pais então já estão entrando nesse lugar de que aqui a gente vai ter um objeto de lucro, porque já deixou de ser uma criança com sua autonomia, porque essa autonomia nem desenvolvida foi. Porque uma coisa que não pode acontecer, por exemplo, nesse âmbito, é impor à criança, mesmo que seja algo que naquele momento ela goste, que aquilo é o que ela é. Então agora você é tal profissional mirim. Agora você é tal profissional mirim. Agora você é tal, seja qual for. Não, a criança está no faz de conta.
Ao estar no faz de conta, ela não precisa ter compromisso de ser. Ela tem o compromisso de perambular. Ela tem o compromisso de hoje eu sou tal coisa, nessa outra brincadeira eu sou tal coisa, hoje eu sou... E por aí ela vai na imaginação dela. Mas ela não tem o compromisso de ser aquilo todo dia e nem de ter agenda para aquilo. Isso é fundamental. Agora, sobre a organização de agenda, as crianças vão entrando. Uma agenda para a criança não pode estrangular e aniquilar e acabar com o tempo de brincar da criança e principalmente o tempo de não ter uma sobrecarga. Agora, a gente vê muito isso, aquelas crianças tendo uma agenda alucinante como nós adultos, né? De manhã tem inglês, depois à tarde tem computação, tem a escola propriamente, as tarefas da escola, tem o esporte para jogar. Ou seja, a própria criança não consegue assimilar por que ela está fazendo tanta coisa ali. Então, muitas das vezes parte também da vontade do pai em querer refletir no filho aquela rotina que ele tem ou que ele gostaria de ter, não é isso? Isso, e muitas vezes como forma de cuidado mesmo, como forma de preocupação, como forma, inclusive de investimento. De investimento, só que é aí que está. É um investimento para o sistema e não na existência psíquica. A criança desenvolve-se intelectualmente e psiquicamente para lidar com as frustrações, com o mal-estar, com o excesso de cobrança, porque tudo isso tem cobrança. Se você está fazendo inglês, é para você aprender inglês. Faz inglês e não aprenda para ver. Então, tudo no fundo tem uma certa cobrança. E tem toda uma dinâmica com outros colegas, com outros movimentos, tem que dar conta daquilo. Então, vem vindo. Uma hora a criança vai ter que precisar de recursos de dentro para fora. Não um recurso só de fora para dentro. E ela vai ter esses recursos. Então, a gente trabalha, e isso tem uma psicanalista e pedagoga francesa, Françoise Dolto, que ela fala que aí a gente está criando robôs suicidas, que são intelectualmente perfeitos, que são muito sábios intelectualmente, racionalmente, nessa cobertura de razão que a gente tem, mas o que a razão cobre e que está debaixo dela, que é a existência e o sofrer, o lidar com sentimentos, a criança está sem preparo. E ao estar sem preparo, ela fica dependente de um outro ou ela fica vulnerável a um outro, mesmo que inteligente ela seja. Então, nem só de inteligência se pressupõe a organização no mundo. A gente é preciso também lidar com sentimentos. E isso a criança tem que passar por algumas etapas de ter momentos até tediosos, momentos vagos, momentos dela poder inventar com seu espaço, corpo e tempo. Coisas que parece que não está tendo mais. Porque como é que ela vai trabalhar o corpo, sendo que estamos saltando hoje na tecnologia, muitas vezes o corpo não é trabalhado, ele é só usado. Né? No brincar mais antigo que a gente fala, no lúdico que as escolas até voltam nisso, né? Incentivam isso e trabalham a partir disso, né? Você tem a psicomotricidade como questão. O que é a psicomotricidade? É justamente trabalhar aspectos psicológicos a partir de movimentações e desenvolvimento, de pegar, segurar, soltar, encaixar, entender, dimensão de espaço. Então o corpo está meio que perdido nesse lugar, sobrecarregado também, desde as crianças que já estão vivendo cansadas. O corpo está nesse lugar, o tempo está meio vazio, ou ele está o tempo do cassino, porque as redes sociais têm o tempo do cassino, não tem relógio, não tem dia, não tem noite, e é super rápido os prazeres, e vez ou outra te dá um bônus, você acha algo que você gosta. Então o tempo também está nessa dinâmica, o corpo e o espaço que ela não tem de forma alguma, porque já está tudo colocado para que ela não seja ela. Esse é um problema. Bom, e agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua falando sobre esse tema tão polêmico e que vale a pena você continuar acompanhando com a gente. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo.
quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, a conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com observações que hoje fala sobre a adultização de crianças e adolescentes. Bom, Eduardo, o mundo hoje está conectado, né? A gente vê já crianças aí, bebês de 1 ano e meio, 2 anos, já sabendo, né, mexer ali na tela do celular, como diz, scrolling ali na tela, né? A gente também percebe que à medida que vai se crescendo, a criança hoje, ela não consegue mais se concentrar tanto quanto aquela criança de antigamente, nossa geração, por exemplo. Então, no aspecto comportamental, no aspecto também da psicanálise e da psicologia, quais são os danos que vocês que são profissionais da área já estão encontrando nessa nova leva de seres humanos que estão vindo por aí? Bom, é interessante que a gente está hiperconectado, né? E estamos tanto hiperconectados porque tem um excesso. E nesse excesso a gente não sabe nem onde a gente é conectado. Nas redes sociais antigas, que não eram as virtuais, né, a gente conectava com o vizinho, a gente conectava com o colega de sala, a gente conectava com as outras crianças, com alguns adultos e tudo mais, sabendo o nome, endereço, sabendo muita coisa sobre aquilo. Hoje se entra na internet, um criancinha, bebezinho, o que seja, está ali entrando, muitos pais entregam esse celular para as crianças, para os bebês ali, é apresentado a eles, né, ninguém nasce sabendo que existe celular no mundo, é apresentado e está ali hiperconectado, você não sabe aonde. E isso tem vários riscos. Então, vou voltar um pouco na questão temporal de alguns anos atrás, quando veio a baleia azul. A baleia azul, talvez vocês não saibam ou não se lembram, é um tema que nós trabalhamos muito na época, era justamente um jogo perverso, tanto é que a pessoa já foi presa, onde esse jogo incentivava crianças à morte para que elas pudessem se matar a partir das regras obtidas nele. Nisso, na tela do celular aparecia o desafio, esse desafio ia trazendo um golpe ali fatal. Tirando, inclusive, a criança de dormir, colocava para ela, para que um dos desafios ela não dormir, ela ficar em fatores de risco para a vida dela e principalmente não contar para um adulto. Ah, mas então se a criança caía nisso é porque ela era boba. Não, ela caía porque o golpe está aí, cai quem está desamparado. Isso aí vale para o adulto também. Adultos caem em golpes e golpes se estiver desamparado. Se a criança tivesse um recurso ali de um outro monitorando, porque a responsabilidade é do adulto, e principalmente do adulto responsável ali, pode ser pais, pode ser avós, pode ser tios, pode ser várias pessoas, a criança teria alguém com quem contar no campo do afeto, ela teria uma conexão para falar disso. Onde essa conexão falha, a tecnologia vira um perigo. Porque a tecnologia vira um lugar de desamparo onde o outro pode me invadir, me manipular e inclusive gerar reações criminosas comigo. Então vira um objeto vulnerável ali de uma hipercontextualização, né? O contexto ali tem sempre vários a partir dos algoritmos que você fica mais tempo, aquela coisa toda, mas se alguém pagar pode aparecer na sua tela, igual numa época também se patrocinava uma tal de Momo, que era uma boneca terrível, feia, horrível, que causava, na época que eu estava atendendo as crianças também no consultório, causava horrores, pânicos, insônias e várias crises nas crianças, que invadia ela no lugar daquele horror. Sabe aquele medo infantil que sempre tivemos, o monstro está debaixo da cama, até a gente entender que se o monstro está debaixo da cama, quem é inferior a ele, que é ele que está com medo, né? É ele que está debaixo da cama, até a gente entender um pouco disso, né? Era um processo psíquico, simbólico, representativo. Aqui na tela está muito real. E aí a criança tem uma existência de uma boneca do horror. Então veja, degradê. E atualmente você tem aí redes de pedofilias, redes criminosas, que foi denunciada, inclusive, várias delas, né, e sempre está sendo denunciado. Temos que ter, inclusive,
uma proteção de marco regulamentatório para crianças que acessam a internet, para algoritmo com crianças, justamente pelo risco psíquico e existencial que se coloca nesse campo aí. Então, essa questão do excesso ali, a gente entra num excesso de online algorítmico e principalmente de um excesso e uma escassez também. Então, um excesso agora de um offline meu. Estou perdido em mim mesmo, porque eu estou fissurado nisso aqui, estou dependente disso aqui. Então a gente começa a ter compulsões, a gente começa a ter vícios, com abstinência, inclusive, já. Não com abstinência alcoólica, obviamente, que a abstinência alcoólica, ela dá uma abstinência no corpo, e muitas vezes precisa, inclusive, de tratamento médico para aquilo. Mas a abstinência ali, psíquica, da criança dar crises e crises e crises, de que parece que não vive sem aquilo, porque não foi trabalhado, muitas vezes, ou foi saltado por várias questões, as questões psíquicas da criança de lidar com ela mesma. De novo, aquilo que eu trouxe, que está na musa do Belchior, né? Enquanto estiver espaço, tempo e corpo e um modo de dizer não, eu canto. Só que o modo de dizer não está colocado, pelo contrário. Os celulares estão tão no excesso que eles vêm sempre como um sim. Por quê? O não incomoda, o não dá trabalho, o não causa choro, o não indaga o lugar dos pais, o não põe os pais a trabalho também, porque a criança quer movimentar. Apesar do celular ela ficar sempre parada, mas pode ter certeza que um movimento clássico anterior era ela querer um agito. E muitas vezes esse agito vem psiquicamente no excesso de quê? De estímulos, né? Que a gente depois pode entrar um pouco mais nisso, que é a questão de cores, de brilhos, de um monte de coisas ali. Então a gente já está tendo aqui problematizações de vícios, compulsões e esvaziamento no lugar de um tédio se eu não tenho o celular. E o tédio, ele é, igual eu trabalho no livro Psicanálise e Relações Educacionais, o tédio, ele é a angústia no seu estado fetal. É a angústia ali nos seus primórdios. Isso aí, para virar uma angústia existencial e eu não dar conta de viver, é um risco. Agora, Eduardo, por falar em estímulo, né? Justamente a minha próxima pergunta. Hoje o mundo está muito cheio de estímulo, é cor para tudo quanto é lado. Você assiste hoje um desenho, eu estava assistindo esses dias atrás, para a gente poder até mesmo fazer o programa, o Tom e Jerry do passado com o Tom e Jerry novo. A cor, assim, explode na tela, né? Hoje a qualidade da TV, quem está nos assistindo aí, é outra, né? A questão também do celular, cada vez mais os celulares que estão sendo lançados vêm com muito mais pigmentação de cor, muito mais pixels, justamente para que gere mais estímulos ali e a pessoa continue na frente da tela. Como que isso vai minando também a consciência daquela, não só da criança, mas do adulto também, que dá a impressão que a gente está conversando com verdadeiros robôs. A impressão é que eles não sabem mais se comunicar e tal, porque acaba sendo tão estimulado que o próprio estímulo mecânico mesmo do corpo vai se atrofiando. Então, como que você percebe isso? É interessante o vislumbre da luz, assim, da criação da energia elétrica, né? Porque se a gente pegar, muitas pessoas talvez vão lembrar de quando não tinha energia elétrica ainda. Então você tinha o dia e noite muito demarcado. Não tinha como você artificializar o dia, né? Não tinha como você artificializar o dia, então você tinha aquele horário para dormir, aquele horário para acordar, né? Porque tinha muitas vezes a luz do sol como seu guia. Tem alguns países que isso é diferente, o dia todo durante 6 meses, é noite. Isso tem pressão psicológica, isso tem mudança psicológica. Tudo que nos influencia ao redor, de certo modo, nos traz a uma dinâmica de se posicionar no mundo. Com isso, hoje a gente artificializa o dia. Tá de noite, você não precisa ter luz, escuridão nenhuma. Você pode acender um monte de luz, você pode... Beleza. Isso foi sendo usado para captar em nós um excesso de estímulo, hiperestimulação, onde ali o prazer está posto como empolgação, como um estado eufórico. O sujeito fica eufórico com aquele monte de estímulo, com aquele monte de coisa, porque não consegue minimamente descansar. Descansar no momento introspectivo de voltar para si mesmo até para dormir. Quando tem excesso de barulho é dificílimo dormir. Quando se tem excesso de luzes é dificílimo dormir. Quando se tem excesso de estímulos, assim, é tudo difícil de dormir. Os celulares trazem isso à tona. Tanto é que um dos grandes problemas é você desligar para você poder dormir. Né? Essa é uma dificuldade de muitos. Com isso, a gente tem isso desde mais tempo, né? Tem os parques de diversão. Só que a gente não ia todo dia para o parque de diversão e ele não estava dentro da casa da gente. Ele também era excesso de cores, era excesso de música, era excesso de barulho, também em geral de pessoas, de outras presenças, era excesso de movimentação, era excesso de prazer e etc. e tal. Né? Desde ali a gente já tem esse estudo que já era colocado aí e tudo mais. Os cassinos são feitos assim, com excesso de... Por quê? Porque isso prende. Prende e nos tortura, na dependência de que agora eu preciso daquilo, porque sem aquilo fica chato.
Então não se trata, no campo da educação, de concorrer com isso. Porque as telas também nos acompanham desde o seu surgimento, das primeiras televisões, né? Claro, a gente tinha umas telas, Brinque Game, aquela da argolinha, que algumas pessoas vão lembrar, né? A gente ficava apertando a argolinha, mas não tinha muita luz, estava de noite, muitas vezes não tinha nem luz, então você já tinha que desligar aquela tela automaticamente, você não enxergava, e várias coisas. Mas isso também tem que ter um certo limite de quanto você vai mexer nisso, porque todo excesso é danoso, aí vai entrar danos no corpo, visual, de vários tipos, assim. Né? Então, são esses os pontos da gente tomar cuidado, do campo do excesso, no campo de como isso vai trazer uma euforia para a criança se aquilo não estiver presente. Por quê? É um campo que eu estou falando de euforia, mas as pessoas falam, mas a criança fica quieta. Quando ela está no celular, fica quieta, não fica eufórica, fica eufórica. Psiquicamente é uma euforia, porque está todos os estímulos sendo trabalhados, mesmo que o corpo esteja aquietado. Isso é interessante, porque aí a gente acha que ela está sendo, então, no lugar de relaxamento, quando ela está sendo no lugar de hiperestímulos e de dependência. Ou seja, está sendo estressada ali, né? Está sendo estressada, nesse sentido mesmo da palavra estresse mesmo, assim, exatamente. Bom, Eduardo, e a gente está vendo aí também outros pais que já estão se atentando para isso, voltando aos desenhos e aos programas de antigamente. Por quê? Hoje, a todo momento que você assiste uma televisão, é troca de cena a todo momento, porque as pessoas, se ficar vendo ali uma cena muito longa das novelas, acabam tendo aquilo que você falou, que é a questão do tédio. Mas automaticamente também isso é necessário para o nosso desenvolvimento, tem que ser gradativo. Então, é o que eu falo agora para você o seguinte também. Quais os cuidados os pais ou os responsáveis devem ter com as telas? Principalmente em PC, ou seja, computador, tablet, celular e também a televisão. Bom, eu vou voltar nesse ponto que eu estava começando ele agora, que é não competir com as telas. Por quê? As telas, são objetos que você acessa e tudo. Adultos não são objetos, são pessoas. Ah, isso é óbvio, não é óbvio, porque estão objetalizando inclusive as crianças, né? Então não é tão óbvio, é bom a gente repetir isso, porque então quem coloca a norma, quem coloca justamente o sim e o não, quem tem a função de cuidar, quem tem a função de proteger, quem tem a função de nutrir, quem tem a função de chamar a atenção para as coisas básicas, quem tem a função de interagir é também o adulto, na interação. E nessas outras todas anteriores é o adulto, não é a tela. A tela não tem função de nada disso. De colocar regra para você, de te normalizar ali nas coisas que você tem que estar no seu dia a dia, de se organizar. Pelo contrário, a tela quer lucro, porque elas são hiperconectadas hoje ao mercado. As telas ali, quanto mais você está nela, mais lucro você gera, mais coisas você gera, seja no PC, que seja no celular, seja nas redes sociais, tudo ali agora é um lugar que você produz para o outro. Então a tela não vai fazer isso para você, quem tem que fazer é um adulto. Então o adulto tem que colocar a norma do tempo ali que não assassine na criança o seu momento de brincar, porque é diferente, o prazer não é brincadeira. A brincadeira é um lugar construtivo, a brincadeira é um lugar simbólico, a brincadeira é um lugar que inclusive você dá trabalho de fazer e de se agir. Já o prazer só é posto, aí é outro campo. E prazer, o sujeito muitas vezes se perde. Né? Então acho que um dos pontos importantes é a gente não competir com as telas. Então não vai ter tela nesse momento, justamente porque agora é outras funções, e não ir cedendo ao trabalho que dá. Porque a tela não tem trabalho nenhum nesse sentido, né? Tá ali e parece que está sempre o tempo todo. É o adulto que vai fazer esse movimento. Esse adulto pode estar presente junto. Então, monitorar isso também é função do adulto. Monitorar o que está acessando, quanto está acessando, que nível que está. Está alto demais o som? Está pouco? Já foi muito tempo? Vamos mudar isso aqui? Vamos trazer aquilo outro? Né? E colocar talvez para as crianças justamente naquilo que já tem uma certa rede de proteção, que são canais kids. Né? Então você põe nos canais kids, mas mesmo assim com um hiper estímulo, né? Que é o da nossa época, esse monte de coisa. Ah, mas a criança sem aquilo vamos criar um outro sentido. Se a gente não criar sentido, a gente fica refém do prazer, e onde não tiver prazer, a gente fica à beira da morte existencial. Né? O que é grandes questões aí que está trazendo na nossa época, o sujeito não está achando sentido. Esse adulto, ao não competir, ele pode estar junto em alguns momentos para interagir, trazendo coisas da sua época. Porque quando um pai, uma mãe, um avô traz o Tom e Jerry da sua época, traz o Pica-Pau da sua época, traz qualquer desenho da sua época, ele está contando uma história de si mesmo também. Ele não está só assistindo junto, ele vai estar falando de si. E a gente perdeu isso, de contar a nossa história também. As crianças não sabem como é que era antes. De ser família, né? Não, do ser pessoa também. Uhum. Como é que é ser num lugar que não tinha celular? Sim. Como é que brincava de quê? Que brinquedo você comprava onde? Ah, não comprava, você fazia? Fazia quais? Cadê essa produção também?
né? Então esse movimento aí, lá vai. E no ser família, que é os laços de afetos que se entrelaçam, está desconectado. Total. Por quê? Porque está conectado com a tela, onde é um ambiente mais familiar para nós, ao mesmo tempo mais estranho também, né? Então é um lugar de risco mesmo. Nesse campo, o que eu convoco aqui nesse caso é que a gente então não competir com a tela, mas a gente demarcar uma presença. E uma presença que não é só de corpo, porque é só de corpo a tela entra no meio. Uma presença de interação, uma presença de aposta, uma presença de construir. A gente não vai dar conta de vencer as telas se a gente for competir com elas. Nossas funções são outras. Ok, Eduardo, agora a gente continua no próximo bloco, porque agora está chegando um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Mais uma vez, a Praminas Ceurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram o seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Ceurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Eu sou pai de pet. Diz a pessoa que acha que só cria cachorro, gato e até bichinho eletrônico. Mas na verdade cria mosquito. O governo de Minas Gerais apresenta Não Seja Pai de Mosquito. Aquela pessoa que acha que cuida só de bicho de 4 patas, mas não limpa os bebedouros e os ralos, deixa as lixeiras destampadas e os reservatórios de máquina de lavar e geladeira com água acumulada. Água parada é o berçário do Aedes. Então, para não sair colocando mais mosquito aí no mundo, elimine da sua casa todos os focos de dengue, zika e chikungunya. Ah, e se perceber algum sintoma, não se automedique, viu? Busque por uma unidade básica de saúde. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. De volta com observações que hoje fala sobre a adultização de crianças e adolescentes. E agora então a gente vai falar realmente de sexualização, que é o que a gente está mais vendo acontecer aí nas redes sociais. Crianças, adolescentes tendo acesso muito fácil à pornografia, sendo colocadas, expostas também a questões pornográficas, postagens pornográficas e também letras escatológicas, né? A gente está vendo músicas muito indecentes que enaltecem as partes íntimas, que não falam mais de relacionamento, da natureza, enfim, o mundo hoje é outro, né? Então a gente está vendo também que a sexualização não é só na internet, é também no mundo físico. Então, Eduardo, essa sexualização, quais são os impactos disso? Bom, uma das marcas da rede social hoje, das interações sociais virtuais, é justamente a exposição, né? A exposição de coisas que antes era mais privada, era mais... cada um tinha mais vergonha daquilo ou não. Então você vê coisas ali que você entra na casa das pessoas, você vê coisas que você não quer ver. E a pessoa está mostrando isso também nas questões da sexualidade. Mas não só, né? Hoje, por exemplo, antigamente você via um famoso, dependendo, o famoso era aquele que você via ele no programa, você via ele na novela, você via ele no tal propaganda, tal lugar. Pronto, você sabia aquilo dele, o resto você imaginava. No máximo, você queria estar perto dele, você tinha um autógrafo, você tinha uma foto, alguma coisa do tipo. Hoje, essas pessoas com qual você se identifica muitas vezes, você acompanha o dia a dia dela. O trabalho delas é te mostrar o dia a dia delas. Uma exposição escancarada, de muitos pontos, inclusive, que vai mostrando crianças.
Né? E tudo isso a gente vai fazendo muitas vezes, sem muita crítica, vai achando, isso é tranquilo, todo mundo faz, isso está em todo o tempo todo. E é justamente esse movimento que muitas vezes as crianças são expostas e para elas as questões não são as mesmas dos adultos. Então quando você coloca a criança para ela acessar questões que o adulto está acessando como normal para ele ou com certo estranhamento, para a criança muitas vezes pode ser traumático. Então quando você traz a questão da sexualização, por exemplo, sexualidade era para ser uma coisa boa. Sexualidade era para ser uma coisa prazerosa, uma coisa que você tivesse uma educação sobre aquilo, uma explicação, que aí você poderia gerar prevenção, você poderia gerar cuidado, você poderia gerar explicação, poderia falar do corpo enquanto anatômico, enquanto funcionamento, enquanto respeito, principalmente nessa dinâmica do respeito, os limites dos corpos. Só que aí chega na rede social, muitas vezes não tem limite de nada. Você não tem nenhum corpo ali que só está as imagens, porque parece que não tem um corpo, né? Porque só está a imagem. Não me toca diretamente, mas tem algo ali que o outro pode me invadir, pior ainda. E numa criança isso vai sendo colocado, onde muitas pessoas pedófilas também e criminosas vão entrando ali para manipular e cada vez ir construindo ali crimes. E esses crimes de exploração, né? De exploração sexual, de exploração de outras coisas, de vários tipos. E isso vai recaindo de vários modos. Isso está na rede criminosa, mas isso está também nas coisas que a gente sabe que não é criminoso, mas que é estranho. Que é estranho no sentido de que está muito familiar para nós, e ao mesmo tempo que você fala, não estou acreditando nisso. Porque aí a criança é colocada pelo próprio algoritmo e tal, por pornografias conectadas, que não é nem só pornografia igual acessava a revista, que achava a revista escondida, ou que achava não sei o que já era o problema, muitas vezes. Mas ali você tinha um choque, porque todo encontro com o sexual, assim, ele dá um choque. Esse choque, se não tiver um contorno de linguagem, uma mini explicação, uma orientação, ele é traumático, tá? Então ele é traumático para muitos, porque ninguém explica, ninguém fala, ninguém colocou isso em questão. É um tabu, ninguém falou, então é um trauma. Para a criança é um trauma. O trauma, ele vem em duas etapas terríveis. O acontecimento em si, que é esse encontro com o que eu não suporto, que eu não tenho noção de como lidar com isso, que eu não sei nem como falar isso. E o trauma vem no desamparo posterior, que eu não tenho com quem contar, porque ninguém está acreditando em mim, ou não tenho, porque eu tenho vergonha de falar, porque esse outro pode me xingar e me castigar. Então o trauma ele vem no acontecimento com um episódio que é muita sobrecarga psíquica para mim e vem no desamparo desse adulto. Muitas vezes relações abusivas, que aí você tem o abuso sexual infantil, por exemplo. Aí tem o abuso, a criança vai contar, os pais não acreditam. Os pais duvidam da criança, é dois traumas. O trauma do acontecimento do abuso e o trauma que talvez ainda sobressaindo ao outro, justamente de que não acreditam e relevam e não tem com quem contar. Então, além de não ter um trabalho preventivo, muitas vezes não tem um trabalho pós-ventivo, tem uma sobrecarga de descuidos aí para a criança e o trauma está colocado. Mas o trauma então é só quando tem esse... Não, o trauma, inclusive o desamparo, pode ser quando a criança está acessando isso na rede, e ela clica, e a coisa está visceral para ela, está muito à mostra, está aquela coisa, e está interagindo, inclusive, tem um outro conversando muitas vezes, com mensagens ali maliciosas e criminosas, interagindo, e o trauma está nisso, que para a criança já é muito, e ela talvez vai sendo levada de algum modo, porque isso não vem com violência a primeiro momento, o desenho não é a violência no primeiro momento, o desenho é o cativo, que vira cativeiro, tá? Então vai cativando, de repente prende a criança ali no aspecto criminoso. Então está nesse momento ali traumático para a criança, que ela ainda nem entendeu o que é trauma, que ela nem entendeu o que é traumático, depois que ela vai entender, porque ela não tem nem estudo para isso, porque nem não teve uma educação sexual, porque não teve uma orientação, ela nem sabe que isso é errado. Quem devia saber era quem? O adulto. Cadê? Está nas redes dele também, acompanhando talvez quase as mesmas coisas, ou não está monitorando essa criança, e devia estar monitorando. Então o trauma que volta para os dois momentos. O momento do encontro traumático com a questão hipersexualizada, com a questão criminosa, porque as conexões ali de pessoas do outro lado da tela estão colocadas também, e com o desamparo desse adulto que não está acompanhando. A criança, ela não gosta que eu acompanhe, ela se chateia comigo. Tá, se a criança não gostar, que você não deixa ela entrar no prostíbulo, que você não deixa ela entrar num lugar que não é para ela, numa piscina para adulto que ela pode morrer afogada. Se a criança você não deixa ela pular de um prédio, você vai ficar o quê? Você vai ceder ou você vai educar? Então, o educar é saber dizer não, e o dizer não com contexto. A criança vai desafiar esse não do adulto, ela vai testar esse não do adulto para testar se tem alguém com ela mesma, que mesmo dando trabalho, cuida. O teste de que a criança faz emocional muitas vezes inconscientemente é justamente de que eu preciso de alguém que me proteja. Deixa eu ver se ele vai ser capaz de dizer não para mim também.
desde que seja para me proteger. Como é que ela vai entender que é para proteger ela? Conversando. O não com contexto, uma presença. Dá trabalho, tem que conversar, tem que explicar, tem que conversar de novo, tem que explicar de novo. Ela vai chatear naquele momento, depois não, até ir entendendo. Então a ausência desse adulto ali para monitorar, ela é um lugar traumático que essa hipersexualização vai invadindo a criança de um jeito que ela não tem ainda recursos psíquicos para lidar. E muitas vezes não tem nem recursos intelectuais para lidar, porque muitos também são contra uma coisa fundamental, que é a educação sexual. Qual que é a diferença de uma educação sexual com uma erotização precoce, por exemplo? A educação é uma educação. Você traz o aspecto imaginário, você traz o aspecto simbólico, você traz o aspecto lúdico, você traz o aspecto de explicação, o aspecto de falar daquilo, de orientar sobre aquilo, de proteger e preservar sobre aquilo, de trazer todo um contexto sem pressa, sem muita coisa. Isso é educação sexual, porque é no campo da sexualidade. Qual que seria a questão, então, da erotização que vem? A erotização é justamente colocar a criança para aquilo, sem prepará-la para nada, sem trabalhar nada, já julgar ela naquele lugar e ainda de forma precoce, que é para uma idade que ela nem suporta tantas questões daquelas, que só depois vai ter efeitos na vida, durante talvez a vida toda. Agora, Eduardo, essa sexualização, em demasia, ela pode prejudicar também a vida futura dessa criança e desse adolescente em relação a seus próprios traumas, né? Então a gente sabe que é muito estímulo agora cedo para que lá no futuro também acabe tendo aí algum tipo de frustração. Como que então os pais devem agir nessas horas? É censurar? É ter algum aplicativo no celular que vá fiscalizar essas crianças? Como fazer essa fiscalização? Porque automaticamente também, do mesmo jeito que a internet ensina a sexualização, ela também ensina os filhos também a desafiarem seus pais, né? A gente tem alguns desenhos aí, como por exemplo a Peppa, que eu tenho o pavor daquela porca, que ela é pirracenta, ela ensina as crianças a serem pirracentas. Então, como também mostrar essa autoridade hoje? Porque os pais literalmente hoje estão reféns dos seus próprios filhos por não saberem exercerem a autoridade que lá no passado tinham. Bom, você já deu algumas pistas na sua própria pergunta, né, de ter aplicativo que monitorar se a rede social se tem interação. Primeiro que dependendo da idade nem tinha que ter, né, tanto na lei e quanto também na função daquilo. Porque a rede social para um adulto, ela tem algumas funções mais específicas, as funções comerciais, funções de divulgação. Isso aqui vai para a rede social, né? Se não for, como é que eu vou divulgar o meu trabalho? Como é que eu vou divulgar o que eu estou trazendo? Então tem funções ali colocadas dentro do seu contorno. Para a criança, a função ali é a função do prazer e a função do vasculhar. Função essa que, se não feita ali, ela faz em outro lugar. A criança vasculha as coisas. Corre atrás de uma, corre atrás de outra, testa o dedinho na tomada, faz um monte de coisa. Beleza. Com isso, o adulto pode, então, monitorar, tá de perto. Quando a criança está usando, ele está sempre olhando o quê? Colocando proibições, tá? Proibições que é necessário. Muitas vezes tem até alguns recursos que dá para você colocar no próprio celular. Então, tais coisas não dá para ver. Há programas e aplicativos Kids, que aí já tem um filtro maior dessas questões. Então, mesmo que ainda tenha alguma questão que a gente possa se incomodar com aquilo, dá para você conversar sobre. Dá para você conversar, dá para você orientar, Aí entra outra dica, então. A questão do programa Kids, você está monitorando o que a criança está assistindo, então você assistindo a criança assistindo, não precisa ser o tempo todo, mas você tem que estar acompanhando. Porque também não é o tempo todo que a criança vai estar nisso, não deveria. Então, não deveria, porque a vida é além disso, a vida demanda a criança desenvolver capacidades para a vida, né? E a capacidade ali, muitas vezes, é limitada para coisas que ela precisa entender, inclusive coisas básicas da existência. Então, esse pai tem que monitorar, essa mãe tem que monitorar, esse adulto tem que monitorar e conversar sobre. Então, você viu aquilo, o que você acha? O que você pensa? Vamos falar disso? E essa palavra que apareceu nesse desenho? E essa outra palavra? E a gente pergunta à criança o que ela entendeu. E aí vai fazendo uma educação sobre isso, que é o hiperestimulado. Hiperestimulado no campo do excesso. Se a gente limita, a gente consegue trabalhar melhor com a criança. Se a gente limita e acompanha, a gente consegue trabalhar melhor ainda. Se a gente limita, acompanha e ainda orienta e conversa sobre, perfeito. Você está buscando uma outra relação com a criança, conectando-se a ela, ficando online para ela, para que ela também tenha os seus contrapontos e suas críticas. Caso contrário, tudo que aparecer, verdade é. Ok, Eduardo, agora a gente faz mais um intervalo, último na verdade. Daqui a pouco a gente vem para a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já.
A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira chega em breve no Shopping Fábrica Mall, em Pará de Minas. Um ambiente aconchegante e confortável está sendo preparado para oferecer o bom atendimento que já é marca registrada em Pará de Minas e toda a região. Enquanto as obras são finalizadas, você continua saboreando nossos pratos, rodízio e churrasco feitos com muito carinho e amor na Avenida Vereador Ronaldo Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, Luxo e Super Luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Mais uma vez, a Praminas Reurb faz história em Igaratinga e região, com a entrega de dezenas de escrituras de imóveis irregulares. A Praminas presta consultoria para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Faça como milhares de pessoas que já tiveram seu sonho realizado. Regularize o seu imóvel ou chacreamento clandestino com a Praminas Reurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um Pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, Tião? O rapaz fez um Pix errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. De volta com observações que hoje fala sobre a adultização de crianças e adolescentes. Bom, Eduardo, a gente vai falar agora então de soluções, né? Qual que é o período ideal para que as pessoas aí, né, crianças, adolescentes, sejam expostos a redes sociais? E além disso, como os pais podem definir, já que a gente também pode colocar o algoritmo para nos ajudar ali, né, nesse controle, como que eles podem definir os melhores conteúdos para que seus filhos possam terem esse tipo de conteúdo consumido? Bom, acho que aqui entra algumas questões importantes. Por exemplo, qual o tempo de tela para qual idade? Dependendo da idade, nem deveria ter acesso, principalmente à rede social. E ter a rede social específica, né, se nem só acessar a tela, também temos que ter nossas ressalvas ali, como será, de que modo, de que meio, tudo é como se faz. Então é um ponto importante da gente construir isso. E essa construção é importante. Essa construção, ela não é nova. É desde sempre. Então tem muitos pais que, meu adolescente se corta, eu vou lá conversar com ele, mas está em 10 anos que não conversa com ele. Que nunca conversou com ele, nunca interagiu. Saltou o processo de etapa, estava, mas não estava ali. Fazendo várias outras coisas, mas não fez a função que deveria fazer. Dito isso, não conhece aquele adolescente que o outro para ele é quase um estranho. Não vai ter entrada, não vai dar conta. E os pais falam, eu falo e não me ouve, mas os pais também não escutam. Que é um diálogo, é uma interação, cuja função de um é educar, função de outro é aprender também. Mas dito isso, não é jogo de poder, que eu só falo e você tem que absorver sem poder se posicionar. Ensinar é possibilitar que essa outra pessoa se posicione a partir de novos elementos também. E ela vai criando seus recursos. Com isso, a tela ela vai entrando conforme construção de etapas. Aqui a criança mexe um tanto por isso e por aquilo, está sob controle, está sobre vigia, está sobre aqui um adulto monitorando, está sobre os aplicativos, está sobre não sei o que, beleza. Aqui, só que tem uma grande questão também, que muitas vezes o adulto usa as próprias telas dele para julgar essa criança. E joga a imagem da criança que pode gerar várias questões expositórias para essa criança, né? Então começa a expor a criança demais, e a criança começa a ter um gracejo, aí começa a colocar a criança nas redes sociais dos pais, mesmo com os pais do lado,
quem vai acessar os pais não está do lado. Porque na outra tela os pais não estão. E na outra tela os pais não estão, vai ter de tudo. Né? E aí vai em haters, vem um monte de ataque que é haters, né? Porque quem não tem essa linguagem da internet assim. Haters é aquele monte de ataque gratuito de gente que você nem sabe quem é, que só quer estar ali para te xingar mesmo. Talvez tenha uma causa que deu motivo e já se permite te xingar. Pelo menos é a forma que eu entendo. Já permite te xingar, então está lá xingando a criança, muitas vezes a criança lendo, ou a mãe lendo, ou o pai lendo, ou o tio lendo. Então veja, você está sendo colocado numa rede de ódio, onde isso pode ser altamente destrutivo, para além do bullying, porque aí você ainda tem o cyberbullying, que é o bullying conectado à internet, onde essa criança sofre ataques e ataques sem ter recursos de defesa. Sem ter recursos de defesa, inclusive de um outro que está ajudando a expô-la, que seria o que deveria protegê-la. Então são problemas aí que a gente vai colocando. Então também o uso da imagem das crianças, é minha filha, é meu filho, eu faço o que eu quiser. Faz, mas tem consequência. É importante a gente falar isso. As consequências não é a gente que define, é o mundo que está aí colocando as consequências. Então saiba que tem consequências, esse é um alerta importante. Pense nessas consequências para ver se vale a pena ou não fazer esses movimentos. Então um chamado, aqui um puxão de orelha de algum modo, né, se a gente pode chamar assim, é de que se tem consequências, a responsabilidade segue sendo do adulto, não é porque eu faço o que eu quero que consequências não vêm. Vem. Então esse é um movimento que a gente vem entrando também das etapas. E outro, de escolher. Começar a aprender a escolher, a gente não sabe escolher mais. A gente não sabe. Né? O mundo virou hoje aquele que você vai servindo a comida lá, vai pegando uma coisa, colocando outra, de repente você põe feijoada junto com macarrão, só porque você quer tudo, só que no fundo você vai perder o gosto, vai comer gosto de nada. Porque na internet tem isso, você quer tudo, você fica lá, você não escolhe nada, aí ela escolhe por você, a partir de um ponto ou outro que ela pressupõe que você gosta, não tem escolha, logo não sabe perder. Não sabe perder, não sabe lidar com as coisas, quer ter tudo o tempo todo. E aí a gente vai entrando nessa dinâmica. Então, trabalhar com a criança. Você vai escolher momento, você tem 1 hora hoje, você pode escolher agora ou depois. Você tem meia hora hoje, você pode escolher agora ou depois. Você pode escolher entre esse ou esse, você pode escolher entre... Aí você vai usando esse lugar de negociar com a criança, função de escolha, para que não é só o que vem que está bom. É justamente onde eu também me interajo, me coloco de fora para dentro, para poder escolher. Então, trabalhar a escolha também, eu acho que é um ponto fundamental. Agora, Eduardo, qual que é a importância, né, de ter esse acompanhamento psicológico também nessa formação das crianças? Porque justamente isso, né, quando a gente vê tudo isso acontecendo, os pais ficam sem saber para onde ir. Né? Então, como que o acompanhamento psicopedagógico também, né, e o psicológico podem contribuir com isso? Bom, eu costumo dizer que a psicanálise, a psicologia, não trabalha com doença. A gente trabalha com pessoas que adoecem. Se as pessoas que a gente está dizendo aqui, com celulares, redes sociais, com tudo isso que a gente trouxe hoje, hipersexualização, erotização precoce, bullying, cyberbullying, um monte de outras coisas que vêm, traumas, está gerando sofrimento nessas pessoas e está gerando nessas pessoas sintomas e adoecimentos, então elas estão adoecendo, a clínica psicanalítica, a clínica psicológica também está aí para ouvir, para tratar de forma séria, ética, sem pressa, para poder preservar ali a dignidade da vida. Ao preservar a dignidade da vida, a gente preserva a história da pessoa, por mais apagada que ela esteja em alguns momentos de vício, de outras coisas. Então, os sofrimentos da nossa vida, a gente trabalha muitas vezes falando. E não é falando para um lugar que também é uma falsa presença, mas justamente para alguém que, com uma escuta mais apurada, consegue acessar até o que eu não digo. Aí está uma grande diferença com a inteligência artificial, onde muitos estão terapeutizando-a e querendo com ela fazer terapia. Como se ali, psicoterapia ou qualquer coisa do tipo, como se ali tivesse... E ela vai só te responder dentro dos seus algoritmos. E uma diferença da psicanálise com a confissão que você faz no padre, no pastor, enfim, em qualquer pessoa que seja de referência, ou com o que você faz ali também na inteligência artificial, é que ali você põe o que você sabe. E numa questão clínica, a gente escuta para além do que você sabe, que está dizendo em você, e você não faz nem ideia por que aquilo está ali. Sabe, tem um monte de adoecimentos e a gente faz ideia porque está. E a gente é diferente do outro, que a nossa história nos adoece a partir de elementos que nos tocam. Então a inteligência artificial pode tentar, vai te fazer um bem-estar talvez naquele momento, nada além disso, ou seja, não tem um tratamento,
e muito menos uma cura mais responsável de alguns pontos. No máximo, ela vai maquiar pontualmente alguns elementos para você se sentir acolhido por uma máquina dos seus próprios algoritmos. E tirando que um teste que você pode fazer é se a inteligência artificial sabe escutar o seu silêncio e trabalhar a partir dele, que é disso também que a gente trabalha. De um silêncio que da boca para fora, dá para ver nos nossos olhos que tem muito sofrimento por dentro e muita questão também fazendo barulho aqui. Então é justamente esse um convite que eu faço para aqueles que estão adoecendo, para aqueles que estão nos seus insuportáveis, para aqueles que estão precisando de um outro que possa trabalhar suas questões sem julgamento, sem crítica, sem riscos e com uma ética, que procure ajuda ou que leve os seus, que você gosta, também para esse tipo de ajuda. Agora, Eduardo, quem quiser saber mais informações, como que pode fazer para saber mais do seu trabalho, ou então também comprar alguns desses livros, como esse aqui que eu acho que é fundamental para os pais, que é o Psicanálise e as Relações Educacionais, porque afinal as pessoas precisam também se educar para educar, não é isso? Isso é importante. Então, para me encontrar nas redes sociais, é no Instagram, EduATOPSI, EduATOPSI. No Instagram eu posto algumas coisas de saúde mental, posto algumas coisas de literatura, de cultura, que é esse trabalho que eu tenho mesmo. Tanto é que o tema que a gente está trazendo hoje, levantado pelos Felca e viralizado de uma forma, inclusive, incrível, eu trabalho já há um bom tempo sobre esses elementos de forma clínica, de forma de trabalho com escolas, com educação e tal. Então, todos os livros que eu escrevo, eu tento trazer o máximo de compreensão para qualquer pessoa de qualquer área. Então, por isso que eu poderia indicá-los também aos pais, que diz das relações educacionais. Aqui, muito voltado à escola, mas relações educacionais também, disso que a gente disse hoje. Porque o subtítulo é, inclusive, contribuições sobre questões de violência, olha, vários tipos de violência a gente pode abordar, adoecimento, vários tipos de adoecimento, e tecnologia, que é justamente a tríade que a gente abordou hoje. Com isso também, eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, divulgar um livro que eu lancei sobre luto, que eu tenho tido vários retornos e testemunhos de pessoas enlutadas, recebendo de presente e me dando um testemunho do próprio luto, podendo falar daquilo e como que esse livro, e por isso que eu trouxe ele, eu tenho mais de 20 livros, 30 livros, sei lá, eu trouxe só 2, porque eu acho que os 2 têm muito a ver, esse em específico, como ele tem acolhido a pessoa na situação de luto, que é onde a gente nem sabe o que falar. E aí ele tem tido um resultado bom de dignificar a saudade. No final desse livro, que se chama É Impossível Você Morrer Antes de Mim, eu tenho aqui uma história para ler para crianças sobre luto e sobre prevenção ao suicídio infantil, que é um tema que espero que em breve eu volte para falar, talvez em setembro. Com certeza. Ok, então, Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu que agradeço. Quais são aí suas considerações finais para o nosso público? Não desista, não ceda ao cansaço, porque as redes sociais vão tentar nos vencer. A tecnologia, ela não cansa igual a gente tem certos limites. Reconhecê-los é fundamental, desde que a gente saiba que está fazendo dentro do possível, dentro da responsabilidade e dentro da dinâmica do cuidado. Espero ter contribuído para vocês aí poderem ter algumas atitudes e talvez pensamentos e reflexões dentro desses temas delicados. Obrigado. Semana que vem tem mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!